Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a redação data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Inicialmente, registrar a ausência do desembargador Glauber Rego, em razão de viagem a serviço da vice-presidência a Brasília. E também a ausência do desembargador Expedito. Vamos aos feitos da ordem judicial. Inicialmente, temos o mandado de segurança 080-0839, da relatoria da desembargadora Zeneide, impetrante Dr. Marco Antônio Marques dos Santos, a pedido de sustentação oral, feito pelo Dr. André Felipe Alves da Silva. Desculpe, é porque eu estava... Eu vou explicar depois porque é que eu estou com a senhora, Vossa Excelência, aqui no pensamento. Desembargador Amauri, o relator, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra, o nobre advogado. Senhor presidente, pois apenas, não. Vossa Excelência, me permite para adiantar que eu estou caminhando meu voto no sentido de conceder a ordem. Pois não. O advogado dispensa a sustentação? Sim, Excelência. Estou satisfeito. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Pois não. Verificando aqui no sistema que... está apenas o desembargador Cláudio ainda não... Certo. O seguinte são os embargos infringentes de nulidade 081-4285, da relatoria do desembargador Vigílio. Tem como revisora a desembargadora Maria Zeneide e uma inscrição para a sustentação oral da doutora Rebeca Alves. Presente, Excelência. Ok. Desembargador Vigílio, o processo está em mesa. Com a palavra, a nobre advogada. Bom dia a todos os presentes. É um prazer mais uma vez estar aqui sustentando no pleno deste tribunal. Cumprimento todos os desembargadores na pessoa do presidente, todos os meus colegas advogados aí presentes e os servidores também presentes nessa sessão. O meu recurso hoje, ele tem um ponto único a ser tratado. São os embargos infringentes numa apelação criminal, onde, por obviedade, né, pelo cabimento do recurso, um dos pontos da apelação não foi julgado à unanimidade por este tribunal. Era um crime de furto, um crime de furto qualificado, extremamente simples, na comarca de Nísia Floresta, onde o réu foi condenado a uma pena de mais de 8 anos de prisão. O Tribunal de Justiça, em sede de Câmara Criminal, já corrigiu a pena, né? Esse ponto já foi provido no recurso de apelação, reduzindo a pena para o patamar de 6 anos e alguns meses. Porém, o ponto controvertido da matéria do recurso foi o reconhecimento do acusado pela vítima. Serei bem breve, Excelências, porque efetivamente é uma coisa muito pontual a se falar aqui, não tomarei muito tempo de Vossas Excelências hoje. O reconhecimento, conforme descrito pelos policiais civis que procederam à investigação, foi feito através de uma fotografia enviada por e-mail à vítima, que era um turista que não morava em Natal. Então, esta suposta vítima não viu pessoalmente o acusado, não foi oportunizado que pessoas com características semelhantes estivessem ao lado dele, ou seja, o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal não foi seguido em nenhum momento neste reconhecimento. Os tribunais superiores já têm se manifestado sobre isso, sobre essa nulidade de reconhecimento, sobre esse desapego à forma na produção de provas, na fase inquisitorial, que contamina a ação penal.
e essa é a única prova de autoria do réu. Como a suposta vítima era um turista que estava há poucos dias em Natal, não houve a oportunidade dele voltar a Natal e se fazer um reconhecimento de outra forma. A polícia supôs que era o acusado ser o autor da infração e fez o reconhecimento desta forma atípica, para não ser indelicada. Então, o nosso pedido hoje aqui é da nulidade do reconhecimento, que, por via de consequência, gerará uma absolvição do réu. Nesses termos, pede deferimento. A palavra, relator. Ela travou? Um momentinho só. Senhor presidente, eu estou pedindo vistas dos autos porque o voto divergente na Câmara foi da minha autoria e eu vou agora examinar as razões do voto do desembargador Vigílio, que devo fazê-lo de forma mais vagarosa e com mais tempo. Então, vou pedir vistas independentemente da votação. Mas apenas para constar, desembargador Cláudio, e ao final da sessão eu direi mais a razão para não... A revisora desembargadora... E acompanha o voto, senhor processo presidente. é a desembargadora Zeneide. Está acompanhando o voto, não é isso, desembargadora? Sim. Apenas para ficar o voto do relator. Aí, Vossa Excelência pede vistas, os demais aguardam o voto vista do desembargador Cláudio. Pronto. Então, os demais aguardam o voto vista. Nós temos próxima ação rescisória 081 03 2855 da relatoria do desembargador Cornélio. O processo está em mesa? Está em mesa, sim. O pedido de sustentação foi feito pelo Dr. Carlos Otacílio Bocaiúva de Carvalho, mas foi comunicado que, em virtude de compromisso, ele não pôde comparecer, e do mesmo escritório veio a doutora Ana Karenine de Souza Lopes, correto? Exatamente. Bom dia. Pronto. Com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, demais cidadãos que nos acompanham presencialmente ou pelas redes sociais desse tribunal, a todos um bom dia. Eu me ponho aqui diante dessa tribuna no intuito de tentar corrigir uma grande injustiça que foi feita em desfavor do senhor Francisco Pereira Júnior, um dedicado servidor público que verteu vários anos de sua carreira a cumprir relevantes serviços em prol do município de Natal. Como já é sabido por Vossas Excelências, no presente caso se discute se a sentença proferida na origem, na sentença rescindenda, promove violação literal e direta ao artigo 76, inciso 3, da Lei Orgânica do Município de Natal. Antes de adentrar ao mérito da discussão, é importante frisar que, ao contrário do que defendeu o município de Natal em sua contestação, esta ação rescisória não se consolida enquanto um sucedâneo recursal. É evidente que uma ação rescisória, por sua natureza, ela tem o condão de promover, sim, uma revisão da sentença. E é natural e esperado que dela se promova uma reanálise dos argumentos ali ventilados. Mas no caso concreto, na petição inicial e nos documentos que a acompanham, fica bastante evidente que está sim caracterizada uma violação direta ao artigo de lei que eu acabei de mencionar. No esteio do que o Supremo Tribunal Federal já deliberou sobre a matéria, é necessário que a ofensa à lei se mostre aberrante, cristalina e observada primo ictu oculi. E é exatamente o que se vê nesses casos, senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras. A sentença cria um óbice, cria uma barreira, um obstáculo
a substituição da gratificação já incorporada pelo servidor público, barreira essa que não decorre literal e diretamente da lei. É uma criação, uma inovação e que afronta precedentes já consolidados no âmbito deste tribunal. Não se desconhece o teor da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei, quando a decisão recidenda tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. E é exatamente esse o ponto, não há controvérsia no âmbito deste tribunal sobre a aplicação da norma. Inclusive, colacionamos, tanto na petição inicial quanto nos memoriais distribuídos entre Vossas Excelências, vários precedentes de diversas câmaras, de relatorias distintas, corroborando com o entendimento trazido no âmbito da ação rescisória. E, aliás, fazendo uma pesquisa no acervo jurisprudencial desse tribunal, o caso trazido à apreciação de Vossas Excelências hoje é o único que se mostra distoante dessa jurisprudência dominante, mostrando a criação de uma regra específica para esse servidor, o que, por óbvio, retira a uniformidade da interpretação da lei e até promove uma situação bastante inusitada e injusta, na medida em que só a ele, especificamente, foi imposto esse requisito. Já adentrando ao mérito, eu relembro aqui que o artigo 76, especificamente em seu inciso 3, permite ao servidor público que integre como vantagem individual aos vencimentos ou a remuneração aquelas percebidas em razão do exercício de cargo em comissão e na forma de gratificação de função, a partir do 6º ano de sua percepção, à razão de 1/5 por ano, até o limite de 5/5. A linha A, que se discute nesse momento, diz que a remuneração a ser incorporada é a do cargo ou função a que seja atribuído o maior nível de remuneração, desde que o exercício exercido por período de tempo não inferior a 12 meses continuados. À luz do que diz a norma, fica evidente que não há nenhum requisito limitador de tempo, apenas a exigência de cumprimento do tempo mínimo para que o servidor esteja apto a incorporar a vantagem pretendida. E no caso dos autos, inclusive os pareceres administrativos do processo, proferidos ao longo do processo em que requisitou essa incorporação, foram favoráveis ao pleito do servidor, entendendo pela possibilidade de substituição da gratificação já incorporada por outra, uma vez que, repito, já atingido o requisito temporal. As únicas limitações impostas na norma foram de aspectos financeiros, ao fracionar a percepção da vantagem, bem como fixar o valor máximo a ser incorporado e ainda vedar a acumulação de vantagem incorporada com a remuneração de um novo cargo ou função, o que não é discutido aqui. Diante disso, tem-se que a norma, ao proibir a acumulação de vantagem incorporada com a remuneração de um novo cargo em comissão ou função, teve a intenção de não permitir a percepção simultânea de verbas de mesma origem, sendo possível inferir, a partir disso, que não é possível ao servidor ter mais de uma gratificação incorporada decorrente de cargo ou comissão ou de função, mas, ao revés, não há como se inferir dessa mesma norma que há uma proibição expressa à substituição da gratificação incorporada por outra. E tampouco a necessidade de que essa gratificação tenha sido percebida durante o período aquisitivo, de 6 anos iniciais, como fez constar o magistrado em sua sentença. Sendo assim, a interpretação adequada da norma deve levar em conta os princípios que constituem a essência do Instituto da Incorporação, a estabilidade financeira e a irredutibilidade de vencimentos, sem dúvidas considerados pelo legislador quando do momento da edição da norma. Diante de todo o exposto e por tudo que foi apresentado nas petições que instruíram o processo, reitera-se os termos já ventilados nos autos e solicito aqui a total procedência do pleito, no sentido de declarar a rescisão da sentença prolatada no processo de origem, nos termos do artigo 996, inciso 8 do CPC, e, por conseguinte, a realização de um novo julgamento de mérito, com vistas a julgar procedentes os pedidos nela aduzidos, conforme os fundamentos apresentados e precedentes deste tribunal. Sem mais, encerro a minha palavra, Excelências. Relator, alguma consideração? Senhor presidente, eu queria só fazer alguns comentários, seguinte, que o requerimento
da parte nos dias de hoje seria totalmente condicional, né? Porque a Constituição proíbe a incorporação de vantagem de caráter temporário ou vinculado ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração de carga letiva. Isso é o que consta no artigo 39, parágrafo 9 da Constituição. O que aconteceu no caso? Esse servidor, ele passou 5 anos com a gratificação, e depois ele requeriu a incorporação, foi obtida, estava previsto na lei orgânica do município, né, e foi concedida. Essa lei orgânica, ela tem um dispositivo, o artigo 3º diz o seguinte: tenha o cargo ou função cuja remuneração seja feita opção, sido exercido no período igual ou superior a 12 meses, completado até a entrada em vigor desta emenda, que esta emenda é de 94. Ele exerceu um cargo em comissão, foi incorporado em 2011, depois da lei, porque a lei limitou o prazo dela, né, direito intertemporal. Em 2011 ele assumiu esse outro cargo com a comissão maior e agora quer contar, né, esse período para mudar como fosse uma reopção. Na realidade não é reopção, ele tinha um direito, naquela época, se por acaso ele tivesse passado 4 anos num cargo comissionado, depois passasse mais um no outro, com maior ele poderia e deveria escolher o de maior, né, remuneração. Essa questão foi bem analisada na sentença do Dr. Luiz Alberto, do processo aqui na Câmara Civil, da relatoria do João Rebouças, né, e eu não vejo ofensa nenhuma à norma jurídica. Então, o meu voto é pela improcedência da ação. Pelo sistema, eu acho que Senhor o presidente. desembargador Cláudio registra uma divergência, não é isso? Senhor presidente, eu gostaria de justificar a minha divergência, inclusive com base nas decisões aqui que constam da desembargadora Judite Nunes, na segunda Câmara Civil, do desembargador Ibanez Monteiro, do desembargador Amaury Moura, em casos idênticos, da turma recursal. E realmente o que consta da sentença, para mim, é uma contradição, porque se diz que ela teria que passar mais 25 anos ou 30 anos no novo cargo para poder Não, 6 anos. 5 anos, novamente. ter direito a isso, e a lei só falava em 12 meses, e está preenchido esse aspecto. Agora, quanto à questão da lei, ela não foi declarada inconstitucional diante do dispositivo da Constituição. Ela é uma lei que nem de forma incidental foi declarada inconstitucional para não aplicá-la. Então, é um caso que talvez, imagino eu, por volume de trabalho ou qualquer outra coisa, passou, quando a própria terceira Câmara também tem decisões exatamente divergentes da relatoria do desembargador Amaury Moura, incorporação de anterior gratificação, posterior exercício do cargo comissionado por prazo superior a 12 meses, ininterrupível, administrativo e substituição, parecer administrativo favorável. E também a turma recursal, de maneiras que, com uma breve argumentação, eu estou divergindo mais uma vinda do relator. Ok, feito devido registro. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de reexaminar melhor a matéria. Vai pedir vista, Pedir desembargador vista, por Saraiva? favor. Desembargador Saraiva pede vista para examinar. Algum colega gostaria de manifestar, aguardar? o Sim, voto de senhor vista? presidente. Eu vou aguardar o voto de vista, ainda que tenha lançado. Mas, na verdade, apenas, ainda que passando, eu queria assentar que nós estamos tratando aqui de ação rescisória. Me parece que há aí uma divergência de entendimento entre as câmaras, não é? Já que o desembargador Cláudio Santos fez referência a alguns acordos da terceira Câmara e, inclusive, da minha relatoria, que nesse primeiro momento me parece tratar da mesma matéria. Mas aqui estamos a cogitar de ação rescisória e que me parece a simples divergência de jurisprudência não seria o bastante para rescindir a coisa julgada material. Apenas tocando nesse ponto, senhor presidente, ou mesmo a injustiça da decisão também não seria o suficiente para se desconstituir a coisa julgada. De qualquer sorte, eu vou aguardar, logicamente, o voto visto para, sob esse ângulo, analisar
também reanalisar a matéria a partir do voto vista do desembargador Saraiva, que certamente engrandecerá ainda mais o nosso julgamento, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou deixar o meu voto lançado, Pois não. tá bem? Obrigado. O voto meu também fica lançado, mas naturalmente Certo. os debates poderão, se for o caso, naturalmente, Alterar a né? posição inicial. Que às vezes se pensa, se imagina que o pedido de vistas é feito para contrariar, né? Para discordar, mas não é. O desembargador quer apenas aprofundar a discussão, quer num sentido, quer no outro. Né? Exato. O próximo é a decisão direta de inconstitucionalidade 0811. Nesse caso, havia um pedido de vistas do desembargador Amauri. Eu acho que era exatamente a questão de efeitos e umas observações feitas na ocasião pelo desembargador Cláudio Santos. Isso. Está em mesa? Está mesmo, senhor presidente. Uma palavra. Vossa Excelência bem assentou. Na verdade, quanto à inconstitucionalidade, isso não resta nenhuma discussão, mas surgiram algumas discussões em relação à questão da modulação. Eu percebo que o desembargador relator, ele já, pelo menos em parte, já estudou bem a questão quando ele expressamente julga procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 247/2006, mantida a coisa julgada, que era um dos aspectos que foram discutidos, exatamente a preocupação lançada, inclusive, pelo desembargador Cláudio Santos, também em relação àqueles servidores que estão hoje acobertados pelo manto da coisa julgada. Vários deles ingressaram com a ação e isso ficou ressalvado no voto do relator. Eu me preocupo também, Excelência, e aqui eu trago a discussão, em relação a eventuais servidores que também adquiriram o direito através de decisão administrativa. Como ficaria a situação deles. E eu colhi aqui num precedente do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que ele, em caso absolutamente idêntico, ele faz essa ressalva, o Supremo Tribunal faz essa ressalva. No ponto, sem querer me alongar, diz o Supremo o seguinte: quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Então, eu gostaria, se me permitisse, com todas as vendas, apenas fazer esse adendo e submeter naturalmente ao crivo desta corte, só nesse ponto, Excelência, porque aí nós estaríamos também resguardando a situação consolidada desses servidores que receberam de boa-fé, até por ato da própria administração. Sim. E face da constitucionalidade, para que ela tenha realmente seus efeitos, nós apenas manteríamos na esteira do que decidido da orientação jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, desembargador Amauri, me permita uma ilação a respeito. Os ativos vão ter reajustes diferentes dos inativos. Então, Sim. abarcaria aí duas situações. Perfeito. Então, Tem... só com esse adicional ao adicional. Isso. Eu vou adequar isso ao voto. Ok. Até que Vossa Excelência depois me mandasse esse Pois não, precedente. Excelência. Obrigado. É muito importante essa observação de Vossa Excelência, desembargador Amauri, porque nós podemos até entender que certas decisões dessas são subtendidas que aquelas situações anteriores estarão preservadas, mas não é o caso, se não for expressamente. Isso pode, inclusive, fazer com que o Estado entenda que tenha direito de manejar qualquer ação para cobrar eventuais valores que ele entenda que tenham sido recebidos de forma indevida, ainda que diga-se que a parte esse direito do Estado não existe,
Mas a parte mais fraca, nesse caso, que é o servidor, vai ter que se defender de uma ação, de todo o problema que isso possa advir, das incertezas que possam vir disso. Isso é apenas uma reflexão Sem que dúvida. deve a Corte fazer em relação a esse julgado. Senhor presidente, já que você não falou em reflexão e eu tenho um voto divergente, eu queria só para reflexão também. Eu sei que a rescisória não tem esses objetivos que o desembargador Amaury está propondo, né? Na realidade, os efeitos dela não são de imediato, é preciso que o Estado provoque. E se a gente cumprir o que o desembargador Amaury está propondo, a gente está tirando o direito do Estado de propor alguma ação, de querer rever, a gente já está se antecipando, não? Essa é uma questão também para ser analisada. Pelo que estou vendo, já está colocando aí uma proibição do Estado. Não, você não pode vir aqui discutir. Porque, na realidade, ela não tem efeito imediato, ação declaratória de inconstitucionalidade. Aí, se preciso, o Estado propor alguma ação rescisória, alguma coisa, algum outro recurso, para tentar, se for o caso, reverter aquelas situações que já foram garantidas com a coisa julgada, né? E tem até o artigo 5º da Constituição Federal que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pelo entendimento que tem aqui, mesmo que o tribunal, que o Estado venha querer modificar essas ações, ele não vai conseguir, né? Então, a minha reflexão é só essa, se aí não estaria, assim, proibindo o Estado de questionar alguma coisa, se por acaso quiser. É só para reflexão, mais nada. No caso do município, mas sem dúvida a preocupação de Vossa Excelência é pertinente, mas inclusive eu já havia sentado, né, na discussão anterior, que fica naturalmente reservado ao município, no caso, o manejo da via adequada para desconstituir a coisa julgada. Ou seja, a rescisória, o recurso que for cabível, não vou entrar aqui no mérito, nem dizer, nem apontar qual seria o remédio jurídico tanto adequado, mas ficaria a ressalva, naturalmente, de que para desconstituir, e esse é exatamente o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal nesses casos. Ele faz a ressalva de que caberá ao ente público o manejo da ação e, em casos, ele diz, o próprio Supremo diz, da ação rescisória, naturalmente, considerando o prazo decadencial, mas a ressalva é pertinente e eu penso que poderá constar no voto. Senhor presidente, como o desembargador Amaury citou um julgamento do STF, eu também queria aqui citar um relacionado ao tema 733, que ele diz o seguinte: afirma-se, portanto, que, como tese de repercussão geral, que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do artigo 485, observado o respectivo prazo decadencial. Foi exatamente o que eu acabei de dizer, né? O seguinte, então fica registrada aqui a divergência do desembargador Cornélio. O seguinte são os embargos de declaração, mandado de segurança, civil 080 375. Foi o pedido de vista do desembargador Cláudio Santos, relatoria originária do desembargador Gilson. Processo está em mesa, desembargador Cláudio. Senhor presidente, o processo não está em mesa, inclusive porque eu estaria aqui acompanhando, mas me parece uma ponderação das partes no sentido de que haveria a possibilidade de um acordo, então eu deixei para trazer o voto na próxima semana. Ok. Por fim, nós temos dois feitos que independem de pauta: o conflito de jurisdição 080-8227 e o conflito de jurisdição 080-7905. O primeiro é da relatoria do desembargador Vigílio, o segundo da relatoria do desembargador Amaury. O primeiro houve um pedido do desembargador Glauber e o segundo um destaque do desembargador Cornélio para discussão em sessão. Como o assunto dos dois são correlatos, eu iria propor que
aguardasse o retorno do Desembargador desembargador Glauber, Glauber para perfeito. que seja julgados em conjunto. E? Então, acho que não há mais feitos na ordem judicial. E assim declaro encerrada a ordem judicial, a presente sessão, e logo em seguida reabriremos a parte administrativa. Pode. Declaro aberta a nossa ordem administrativa. Vamos inicialmente aqui fazer uma pequena inversão no indago se há expedientes. Tem, excelência. Expediente. Agradecimento do excelentíssimo senhor juiz de direito Guilherme Cortez pela moção de congratulações em razão de sua atuação junto à unidade judiciária da comarca de São José do Ipibu, pelo alcance das metas do programa Pauta Zero. O magistrado destacou ainda que manterá seus esforços visando a máxima eficiência e seriedade na prestação judicional. E ainda, excelência, o agradecimento da servidora André Marina da Silva pelo voto de pesar em razão do falecimento do seu genitor, o senhor João Manuel da Silva, agradecendo a presidência, aos eminentes pares, em especial à desembargadora Lourdes Azevedo, pela solidariedade, inclusive pela solidariedade prestada nesse momento difícil. Somente, excelência. Na pauta do dia, nós temos o recurso administrativo 04131, onde tem como recorrente Vinícius Graco de Ordem de Oliveira Freitas e o relator do desembargador Cornélio. O processo está em mesa, desembargador? Está em mesa, sim. Senhor presidente, eu afirmo suspeição nesse processo. Feito o registro da suspeição do desembargador Vivaldo. Com a palavra, desembargador. É um recurso administrativo interposto por Vinícius Graco de Oliveira Freitas, é o titular do ofício de nota e registro da comarca de São Bento do Norte, em face da decisão do Conselho da Magistratura. Começou numa consulta e terminou num recurso que eu acho que não era nem para ter chegado aqui. Já passou pela corredoria, já foi rejeitado, Conselho da Magistratura, e como o voto foi distribuído e é simplesmente uma consulta, eu estou julgando, conhecendo o recurso e julgando improcedente, o voto já foi distribuído para todos os colegas. Veja aqui no sistema, inclusive alguns colegas tiveram acesso, que a decisão do desembargador Cornélio, como já dita, negando o provimento ao recurso administrativo e mantendo a integralidade da decisão. E eu indago se há alguma observação, algum destaque, algum pedido de esclarecimento dos colegas. Eu acompanho, excelência, na íntegra. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Na extra pauta, nós temos uma minuta de resolução proposta pela a corregedoria. Essa proposta de resolução, ela faz uma pequena alteração sobre a ordem de substituição legal dos juízes de primeiro grau. Não é total, é só parcial em algumas unidades. Qualquer esclarecimento pode ser dado pelo corregedor, mas me parece que foi só para adequação, questão de melhor fruição do serviço. Não foi, desembargador Gilson? Senhor presidente, pela ordem, Vossa Excelência já facultou? Não, já deixa eu facultar. É a região 5, que abrange alguns municípios, algumas comarcas da região do Siridó: Acari, Caicó, Cruzeta, Florânia, Jardim de Piranhas, Jardim do Siridó, Jucuritu e Parelhas. Exatamente. Apenas na questão dos juizados da comarca de Caicó, senhor presidente, no juizado especial civil, criminal e da fazenda, as substituições ficaram assim. A primeira, Jardim de Piranhas,
a segunda vara de Caicó e a terceira segunda vara de Caicó. Eu ouvi, liguei inclusive hoje pela manhã logo cedo para o doutor Luiz Cândido, que é o juiz titular do Juizado Especial Civil, que é o Juizado Especial único da comarca de Caicó. Desembargador Vigílio, me permite? A observação do Vossa Excelência é porque ele está alterando a primeira vara de Caicó, a segunda e a terceira na ordem de substituição. É com relação a todas elas, não é isso? É, porque ele coloca Jardim de Piranha como primeiro substituto. Como Primeiro, presidente. Pelo menos na que mandaram para mim é primeiro. Sim, no juizado especial. Sim, Caicó, no juizado especial, certo. De Caicó, no juizado especial, desculpe. Juizado especial. E eu vi alguns colegas de lá, sobretudo o doutor Luiz Cândido. Hoje, no momento, o titular da vara única da comarca de Jardim de Piranha, doutor Pablo, que ele está substituto, mas acredito que ele deva ser titularizado. Até aí tudo bem. Mas o ideal é que, mas eu queria ouvir o desembargador Gilson, que ele poderá me dizer melhor, que as substituições do juizado de Caicó ficassem entre as próprias varas de Caicó. Não é? Uhum. As próprias varas de Caicó, que tem vara suficiente. Sem dúvida. Não é? E não Jardim de Piranha, mas eu não sei. O desembargador Gilson deve ter dados melhor do que eu, né? Talvez agora, como eu disse, em virtude da existência de um colega lá, ainda que substituto, mas certamente ele vai se titularizar, não vai ter no primeiro momento problema, não é? Mas amanhã, não é? Exato. É possível, mas enfim, não sei se o doutor desembargador Gilson poderia informar, mas pode ficar, não tem problema. Nesse momento, pode ficar. Inclusive, o doutor Luiz Cândido disse, não, desembargador, nesse primeiro momento, não. Mas o ideal é que fossem as próprias varas de Caicó substituindo as varas de Caicó, inclusive os juizados, senhor presidente. O desembargador Gilson está propondo aplicar aquela reciprocidade, onde o Jardim de Piranhas é o primeiro substituto do Juizado Especial de Caicó e o Juizado Especial de Caicó é o primeiro substituto de Jardim de Piranhas, logo abaixo. Aí tudo bem. Não, tudo bem. Substituído por Caicó, tudo bem, porque já o é. Aí, nesse caso, o Vossa Excelência estaria sugerindo apenas que, no caso do Juizado Especial de Caicó, fosse avaliada a possibilidade de ser substituído preferencialmente, em primeiro lugar, os próprios juízes de Caicó. Não seria isso? Presidente, isso. Desembargador Gilson? Presidente, eu estive recentemente lá, inclusive acompanhado dos juízes auxiliares, e conversamos com cada um deles. Esta proposta da Corregedoria é que nos pareceu mais viável para o momento. Mas o próprio desembargador Vigílio respondeu com dados que no momento não vai ter problema nenhum. É impossível, quase, a gente atender todos os interesses e vontades que cada juiz gostaria de fazer. A Corregedoria tinha de fixar um parâmetro e fixou esse aí, mas não faz disso tábula rasa e nem questão fechada. E isso foi o que nos pareceu ante a visita que fizemos, acompanhado dos juízes, e todos eles ouviram e participaram de reunião. Foi quase um consenso. Me surpreende até com essa intervenção. Mas eu acho que o desembargador Vigílio estava sugerindo, não sabe, desembargador Gilson, era apenas que avaliasse a possibilidade de que essa primeira ordem, não é que fosse alterada, a primeira ordem fosse avaliada a possibilidade. Até porque ele não tem todos os dados da Corregedoria. Eu não faço. Então, seria a possibilidade de que essa própria substituição dentro de Caicó fosse dada em primeiro momento pelos próprios juízes de Caicó. Mas é possível que lá tenha até alguma questão de por questão de logística, tenha sido feita essa primeira de Jardim de Piranhas. Até porque, pela ressalva, a preocupação do desembargador Vigílio, é porque Vossa Excelência disse que o juiz de Jardim hoje, ele não é titular, não é isso, desembargador Vigílio? Ele é substituto. Mas dá para ser titularizado. Senhor presidente, só assim, para reflexão, não era melhor deixar para a próxima, porque poderia fazer uma análise
Pronto. Melhor, porque é o prometo seguinte, trazer na aí próxima está quebrando sessão. uma coisa, porque sempre o juizado é substituído pelo juizado, Pelo né? juizado. Aí estava quebrando uma regra aí, não sei se, né? É. Se era melhor analisar e Eu na queria próxima só que- semana... Eu queria só que o tribunal ficasse ciente de que isso aqui não foi feito de cabeça minha, não. Eu vi todos os juízes, incluindo os juízes auxiliares, tudo. Foi um consenso, mas não faço nada de... Só apenas Podemos- é como disse, tem a observação do desembargador Cornélio e a desembargador Vigílio. Então, Posso como trazer não na há pressa, próxima. a gente pode até Certo. ver a situação. É na- melhor isso. Sem problema. A minha impressão é que eu nunca vi substituição de uma cidade por outra cidade, tendo juízes na própria cidade. Então, inclusive porque é 31 quilômetros de distância e pode implicar em diário, enfim. Bom, mas Não vale. vamos Mas se for na ida ou na volta. Na próxima, vamos presidente, vamos, traremos isso aqui. vamos fazer. O desembargador Gilson vai analisar essas Com sugestões. A próxima traremos. Algum outro processo que independa de pauta, na ordem administrativa? Nenhum. Comunicações e propostas. Primeiramente, moção de congratulação pela passagem do natalício do desembargador Dúbel Cosme. Se não me falha a memória, hoje. Moção de congratulação pela passagem do natalício da senhora Maria Lucivan Fontes, esposa do desembargador Cornélio, que ocorrerá no próximo dia 3. Registrar um voto de pesar pelo falecimento do servidor Pedro Borges, chefe da Secretaria da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Infelizmente, ultimamente, nós estamos fazendo isso com certa frequência nos nossos servidores. Muito triste. Gostaria de propor uma moção de congratulações pela celebração de 10 anos da posse do nosso corregedor, desembargador Gilson, aqui neste tribunal. É isso, desembargador Xaraco? Exatamente, presidente. Há 10 anos atrás, no dia, nós fomos para Santana do Mato, indicados inicialmente para a comarca de governador de Sé. Eu teria sido o primeiro juiz da comarca, não cheguei a sê-lo. Por razões de ordem interna, eu era um dos poucos que não tinha família aqui. Todos sabem que nasci na Paraíba, me criei em Pernambuco e sou potiguar, hoje legalizado, porque a Assembleia legalizou minha situação. Aí fui deslocado, o pai de Vossa Excelência fazia parte da comissão do concurso e concordou com essa transferência. Eu fui para Santana do Mato, era a maior cidade geograficamente do Rio Grande do Norte, 100% de calçamento, mas não tinha nem pontes, nem estradas, nem pousada, nem hotel. Me foi difícil. E eu, na época, recém-casado, tive de passar quase 2 meses sem ver a cara metade, mas faz parte da vida. Preferi passar tudo isso, mas estou bem, agradeço a todos, foi uma experiência muito boa, uma comarca antiga. Para que vocês tenham uma ideia, era um prédio do fórum, embaixo a cadeia pública, os 5 ou 6 xadrezes, e em cima o gabinete do juiz e a sala onde fazia audiência. Era bem guardado. Mas não tinha criaturas guardadas lá, todos estavam... Mas foi muito bom, eu agradeço. E aqui nós temos 10 anos de convivência já. E aqui 10 anos no tribunal. Eu fiz 41 anos de magistrado e 10 anos aqui. Muito obrigado. Uma alegria. Obrigado. E a razão pela qual o desembargador Amauri, eu estava com o nome da desembargadora Zeneide, aqui quando aqui cheguei, porque hoje, na realidade, hoje é a última sessão como desembargadora em função da nossa colega. No dia 6, em virtude do pedido de aposentadoria, serão feitas as devidas homenagens. Lá nós faremos. Mas hoje, por isso que a minha mente ligada no nome da nossa colega, e nessa situação, deixando logicamente as homenagens, devidas homenagens para a próxima sessão, nessa sessão que é a última dela, como julgadora aqui da corte, eu gostaria de propor um voto de louvor e reconhecimento pelos relevantes serviços da nossa colega, desembargadora Zeneide, nesses quase 43 anos de magistratura. Aqui, tendo ela como
membro do nosso plenário. Apenas esse registro e vamos deixar as flores para as próximas sessões, as que a senhora, Vossa Excelência merece, mas apenas fazendo esse registro. São essas as comunicações e proposições da presidência, desembargador Amauri, comunicação e proposição. Não tenho, Excelência, a não ser compreender naturalmente a posição de Vossa Excelência, quando se referiu à desembargadora Zeneide, é claro, por todas as razões. Ainda que fosse por preferência pessoal, eu ainda acompanharia Vossa Excelência. Porque competir com a desembargadora Zeneide é tarefa extremamente difícil. Mas, como Vossa Excelência disse, ficaram as merecidas homenagens para a próxima sessão. E nada mais, não tenho nada a propor, Excelência. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, os cumprimentos às desembargadoras Zeneide, que serão completados na próxima quarta-feira, mas eu proponho um voto de congratulações à desembargadora Lourdes Azevedo, que hoje receberá a comenda Antônio de Azevedo Maia, da cidade de Jardim do Seridó, bem como o título de cidadania daquela belíssima e aprazível cidade do Sertão Potiguar. E torna agora, entre outras situações de ordem pessoal, se torna agora também minha conterrânea e com muita justiça e muito merecimento. É a proposta que eu tenho a fazer, senhor presidente. Presidente, você acompanha a proposta e deseja todos os parabéns. Desembargador João. Senhor presidente, quero subscrever as palavras de Vossa Excelência, desembargador Cláudio, e realmente parabenizar a desembargadora Zeneide pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário. Acho que na próxima sessão isso vai ser feito com maior ênfase e reconhecimento. E também parabenizar a desembargadora Lourdes pela homenagem de Jardim do Seridó, capital do Seridó. Desembargador Vivaldo. Também, Excelência, já na próxima sessão não estarei presente, que eu pedi uma folga compensatória. Eu aproveito para parabenizar a desembargadora Zeneide e, ao mesmo tempo, parabenizar a desembargadora Lourdes. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu me somo à proposição de Vossa Excelência e quero registrar, até pelo fato também de ser da turma de Zeneide, 1980, o quanto Zeneide é importante para este tribunal. Na matéria jurisdicional é inquestionável, Sua Excelência é atuante, sempre presente, trata a parte com muito carinho, aliás, que é da própria Zeneide. E mais uma vez, senhor presidente, em praça pública, na cidade de Caicó, e depois de Pau dos Ferros, a gente via a importância desta mulher para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. A relevância que ela leva, este tribunal, no qual Vossa Excelência dirige, com relação a essa visão social que não é de hoje. A gente sente os aplausos daquelas pessoas, seja em Caicó, seja em Pau dos Ferros, para a Zeneide. E não é só a Zeneide embarradora, é a Zeneide pessoa. Aquela que aprendeu muito cedo, a duras penas, estudando embaixo de um pé de joá, não é? A acreditar nela mesma e acreditar no ser humano. Então foi um momento mais importante para este tribunal, senhor presidente, quando Sua Excelência chega ali, os aplausos, o carinho, os abraços, nada com falsidade, tudo com originalidade. Então eu quero externar meu agradecimento a Débora Zeneide por tê-la como colega e dizer que este tribunal perde muito com a ausência de Vossa Excelência. Que Deus lhe proteja, que Nossa Senhora de Fátima lhe guie. Aliás, todas as santas, onde ela chega, ela tem uma padroeira que ela vai lá homenagear e rezar. Zeneide, você é muito importante para mim, para todos os colegas, para o Poder Judiciário e para o mundo como um todo. Muito obrigado. Desembargador de Lermano. Excelência, senhor presidente, eu quero, no dia de hoje, apenas ratificar as palavras de todos que me antecederam, meus pares, e o mais, como disse Vossa Excelência, transmitiremos, será objeto de nosso pronunciamento na próxima sessão. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, em primeiro lugar,
eu quero prestar aqui um agradecimento, que na última quinta e sexta-feira nós tivemos a realização do terceiro FOGEM. Como eu disse, por ocasião do convite aos colegas, há 16 anos nós não realizávamos este evento, que é muito importante para os juizados especiais em todo o Brasil, e sobretudo aqui no Rio Grande do Norte, que trata de uma jurisdição que vem sendo muito prestigiada, não é? E praticamente me parece que quase que 70% ou mais das causas hoje ajuizadas são nos juizados especiais. De sorte que eu quero agradecer a Vossa Excelência, que sem o apoio de Vossa Excelência, que foi desde o primeiro momento, com certeza nós não teríamos realizado o FOGEM. E Vossa Excelência, quando soube de que nós tínhamos aquela ideia, aquela proposição, naturalmente, prestou todo o apoio. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência por esse apoio que foi dado aos juizados. Agradecer praticamente a direção toda que esteve lá, na abertura, ao desembargador Glaube, desembargador Gilson, o desembargador Dilermando, né? Foi um apoio de peso que a direção do tribunal estava lá, toda presente. Também, com igual ênfase, agradecer aí sim a nossa homenageada da próxima quarta-feira, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, a nossa diretora da escola, que esteve também em todo momento lá, inclusive no próprio dia à tarde esteve lá fiscalizando se as rosas estavam postas nos devidos lugares. Então, agradecer Sua Excelência, não é? Pessoal, a sua ajuda que se deu na escola, que foi realizado no auditório da escola. E esse agradecimento à Vossa Excelência também, naturalmente, seria a doutora Andréa Ramos, a jornalista Andréa Ramos, que também deu todo o apoio à nossa realização. Agradecer também e fazer esse registro à equipe dos juizados, nas pessoas dos doutores Cláudio e do juiz Cleandro Pantaleão, que este é, de fato, o coordenador que está sempre à frente. Era esse registro que eu faria. No mais, aderir à proposição de Vossa Excelência, que os colegas já o fizeram, e também a do desembargador Cláudio, do que toca a desembargadora Lourdes Azevedo, que doravante será também conterrânea do desembargador Cláudio. Era apenas isso, senhor presidente. E, desembargador Vigílio, fazer o devido registro. O quão interessante o assunto da primeira palestra feita lá na abertura. Doutor Alexandre Flecha. Aquela questão das perícias no âmbito do juizado. Sim. Que ele criticando com muita ênfase a posição e mostrando talvez o equívoco da posição que tem sido majorante no nosso país a respeito da observância apenas do limite do valor para mandar os processos para o juizado, e demonstrando exatamente a dificuldade e a complexidade de certas perícias que nós achamos que não são tão complexas assim. E principalmente quando ele perguntou aquele cálculo autorial, que se alguém já tinha feito ou participado da feitura de alguma perícia daquela natureza. Como a gente vê que essas perícias, na realidade, podem prejudicar em muito a questão da fluidez das ações do juizado, e que tais perícias não são tão simples como muitas vezes aparentam ser. Muito interessante aquelas primeiras colocações feitas. Desembargadora Zeneide. Eu já tenho conversado bastante aqui com Nossa Senhora de Fátima para ela me deram aqui um chá aqui com laranja, acho que foi por isso, mas eu nem estava pensando que hoje seria o último dia, porque mesmo que eu vá sair, foram 44 anos de magistratura, eu nunca vou me abandonar essa toga. E dizer que tudo que a gente passou nesses anos, todos só foram possíveis, só foi possível, porque tinha, desde o início da minha carreira, tinha desembargadores, presidentes
e os demais que queriam realmente que o tribunal crescesse, não só no viés jurisdicional, como estamos aí de parabéns hoje. Acho que a gente tem que alardear mesmo que o Tribunal de Justiça está aí no 5º lugar no ranking da transparência, 97,56%. Veja que crescimento nós tivemos. E isso tudo num trabalho assim, um trabalho de mãos dadas, desembargadores, juízes, servidores, e ainda mais no 21º lugar dentre 94 órgãos dos poderes judiciários brasileiros. Então, nós temos sim que ficarmos felizes, porque nós, esse olhar social está aqui dentro. Não só o NAPES, não só o Comitê de Valorização Feminina, não só a Casa de Justiça e Cidadania, não só o GMF, que é um trabalho intenso, mas por tudo aquilo que foi feito com a aquiescência dos presidentes dos tribunais, a sensibilidade de todos que fazem a harmonia dessa corte. Fico feliz, muito feliz, porque tudo fiz. Mas muita coisa ainda a fazer, muito esse olhar social que tem que continuar, que é esse, o grande... Hoje eu recebi uma mensagem aqui de Lanfredi, esse olhar social, de desembargador Adamec, que está aí na lista, né, concorrendo para o STJ, assim, que realmente o nosso tribunal é um tribunal moderno e inovador. Não porque esses projetos acontecem nas cidades, mas porque esses projetos vão lá, principalmente na área educacional, está perto do povo e levando os nossos valores, nossos pilares para os nossos meninos e meninas na área educacional. Eu não sei se na quarta-feira estarão aqui, nós estamos aqui com o presidente da Marne, um agradecimento agora, e também em nome dos advogados aí, doutor Lindenberg, sempre elegante, sempre com bastante brios na sua inteligência. Obrigada a todos e aguardemos, né? Porque a gente tem tido muita receptividade, muita coisa que eu nunca pensei. Fomos lá para Bahia Formosa, seu presidente, uma coisa linda. Chegamos lá, a rua estava toda lilás. Que coisa fantástica. Currais Novos, com o Odon, ele deu um show ali naquele ambiente onde ele preparou o escritório social, toda a rede está ali, bem pertinho da igreja, que tem 30 anos aquela igreja. Areia Branca, eu lamentei, doutor João, desembargador João doentinho, mas ele podia ter visto, pelo amor de Deus, aquele alto da Areia Branca, com aqueles meninos, todos meninos e meninas e velhinhos, cantando e dançando pastoril, uma coisa linda, só tem que se ver. Caicó também, nós do Judiciário, junto com a Faculdade de Psicologia, naquele auditório enorme, cheio de pessoas para ouvirem aquela roda de conversas. E Pau do Cerro foi lá, à noite, uma lua grande, desse tamanho, que nos iluminava aqueles casamentos e toda aquela cerimônia que a gente assistiu. Então, obrigada a todos, até a próxima. Né? Hoje, naturalmente, eu ainda bem que não pensei, porque senão ia chorar bastante, mas estou muito feliz. E um agradecimento muito grande a todos. A todos. Desembargador Ibanez. Presidente, não tenho comunicações, mas alinho aos cumprimentos e homenagens feitas aos colegas e colegas aqui presentes. Não tenho comunicação pessoal, presidente. Desembargador Gils. Presidente, agradecer mais uma vez e pedir permissão para me assomar às propostas já feitas. Desembargador Cornélio. Eu quero agradecer, senhor presidente, a moção que foi feita pelo aniversário de minha esposa, que será dia 3, agora próximo. Em nome dela eu agradeço, parabenizar o desembargador Gilson aí pelos 10 anos como desembargador, e
fiquei triste aí de saber que o desembargador Zeneide, né, participa da última sessão. Na realidade, eu fiquei triste, né? A desembargadora Zeneide é uma amiga, né, uma colega que fará falta, e esse tribunal não será mais o mesmo sem a presença da desembargadora Zeneide. Mas nós sabemos também que todos aqui nós temos um prazo de validade. É verdade. Agora você, colega, depois será outro, depois eu, e assim mesmo. Mas eu dou graças a Deus de ter chegado aqui. No dia que for sair também fico triste, mas é o jeito. Desembargadora Lourdes. Eu gostaria de me associar, as proposições foram feitas, inicialmente para a desembargadora Zeneide, hoje sendo a última sessão, pelo brilhante e dedicado exercício das suas funções no cargo de magistrada do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E também me associo à proposição pelos 10 anos de desempenho das funções de desembargador, exercida pelo desembargador Gilson. E, no momento, vou apenas comunicar o meu deslocamento para Jardim do Seridó, que recebi o convite para, como já externou o desembargador Cláudio Santos, né, para ser homenageada com o título de cidadã, e também receber a comenda Antônio de Azevedo Maia. E já me sinto jardinense de coração há muitos e muitos anos, porque meu marido é de lá, e lá meus filhos cresceram, e passei muitos e muitos anos em convivência com a família do meu marido e participando de muitos momentos especiais naquela cidade. E estou muito grata pelo convite e pela formulação dessa proposição. Só isso, Excelência. Pois não. Palavra. Agradeço ao desembargador Cláudio pelas palavras que foram proferidas, né? E a partir de hoje à noite eu também serei conterrânea da mesma cidade que ele. E os meus parabéns, Padre, esqueci de Obrigada. parabenizando agora. E parabéns para sua esposa também. Já. Ministério Público. Senhor presidente, me permita, pois não. A doutora Elaine me permita também apenas para dizer o óbvio, Excelência, que eu não havia manifestado, que a proposição do desembargador Cláudio foi depois da minha manifestação, mas, claro, me associar à proposição de Sua Excelência, do desembargador Cláudio, e todos os colegas que acompanharam. E dizer que Jardim de Seridó, se era bonita, ficará mais ainda agora e mais enriquecida também, Excelência. Parabéns, desembargadora Lourdes. Meu agradecimento Somente também a agradeço todos. a atenção. E foi onde eu comecei o meu exercício no Ministério Público. Foi a primeira comarca que eu fui designada como promotora substituta, foi Jardim de Seridó. Em 30 de setembro de 1986. Faz bastante tempo, mas nunca vou esquecer. Tem uma ligação também profissional. Perfeito. Presidente, o Ministério Público quer só também apresentar as congratulações pelas referências que foram feitas aqui, desembargador Gilson, pelos 10 anos aqui integrando esse tribunal, desembargadora Lourdes, né, pelo reconhecimento desse trabalho e atribuição do título de cidadã, né, de Jardim de Seridó, desembargador Cornélio também pelo natalício, né, da sua esposa, e especialmente desembargadora Zeneide por toda a história, né, construída na magistratura do Rio Grande do Norte, dessa magistratura potiguar, que tanto enobrece o sistema de justiça no nosso país, e especialmente fazendo uma referência ao Eclesiastes, né, que diz que há um tempo para tudo, né, um tempo para plantar e um tempo também para colher tudo aquilo que foi plantado. E certamente todas essas homenagens que a senhora recebe são decorrência de tudo que a senhora semeou durante esse período. Então, mais uma vez, parabéns pela trajetória, né? Sinta-se também abraçada por nós nesse reconhecimento. Muito obrigada. Bom, declaro encerrada a nossa sessão.